Livro de Lucas, capítulo 19, um dos textos bem conhecidos que você já leu muitas vezes e sabe de cor até talvez esse texto. 19, do versículo 1 até o versículo 10. Amém. Lucas capítulo 19, que fala sobre Zaqueu. Quem nunca viu falar de Zaqueu? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. E este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu ainda restituo quatro vezes a mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ainda vamos ler a continuação de Lucas de 19, de 1 a 10. Lucas 19, agora de 1 a 10. Deixa que eu leio, digo. Lucas 18, antes um pouquinho, de 35 a 43. E é antes desse texto. Por que eu fiz isso? Depois eu explico. Lucas 18, de 35 a 43. Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava ali um cego sentado junto do caminho, mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, havia de passar por ali. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam para que ele calasse. E ele, porém, dizia cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou por Jesus e mandou que ele trouxesse. Tendo chegado, perguntou-lhe: que queres que eu faça? Respondeu-lhe ele: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Meus irmãos, se nós fôssemos titularizar essa mensagem, nós iríamos falar o seguinte tema: dois homens em busca de um só objetivo. Ver a Jesus. Imagina, os irmãos, se nesta noite alguém daqui pudesse saber que Jesus iria entrar aqui nessa noite, fisicamente. Eu tenho certeza que não haveria nenhum banco vazio aqui, e que não teria nenhum espaço físico para que qualquer pessoa pudesse até se locomover, andar diante do quadro, sabendo que o Senhor estaria passando aqui. Ele está aqui sim, espiritualmente. Amém? Amém.
E então, os dois homens tinham o mesmo objetivo: ver a Jesus. Esses dois homens, como grande parte ou toda a multidão naquela época, estava em busca de algo que pudesse satisfazer a sua vida física, uns para resolver problemas físicos, problemas de saúde, restituição de perna, braços, como aquele rapaz que eu falei. Talvez se Jesus hoje fosse realizar milagres, teria feito nele, colocado perna, braço. Ou quem sabe não foram todas as pessoas que receberam milagre, mas uns sim, outros não. Mas todas as quais chegaram a Jesus, os seus problemas foram resolvidos. E nós vemos nesse texto dois pontos comuns entre os dois. Os dois queriam ver a Jesus. Eu posso imaginar a vontade e a ansiedade que estava no coração daqueles homens naquele dia, poder ver a Jesus. Esta é a vontade de cada um que está aqui nesta noite, de ver Jesus. Eu sei disso. Eu sei que você se salvou através de Jesus para você poder um dia ver. E que alegria, que glória será naquele dia em que nós chegaremos no céu e poderemos ver Jesus. Sentir, ver a sua pessoa e poder conversar, e poder dialogar, e poder, quem sabe, fazer alguma pergunta que você e eu tem vontade de fazer, e que um dia a gente vai fazer a Ele, porque Ele estará lá no céu, está no céu, melhor dizendo, à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós que está aqui nessa noite. Os dois homens queriam ver a Jesus, queriam conhecer a Jesus. Os dois precisavam de Jesus. Todos os dois precisavam de Jesus. Um estava muito baixo, no nível inferior, à beira da estrada, e era o cego. Além de estar à margem da estrada, na poeira, deitado, estava cego, e ele não podia ver fisicamente Jesus. E no texto em que lemos, Jesus faz uma pergunta: que queres que eu faça? Parece até, aos nossos olhos, nos dias de hoje, uma pergunta até imbecil. O cara cego chegar para Jesus, o que ele mais gostaria de fazer? É de ver. E ver Jesus significaria, além de fisicamente, ver o lado espiritual, resolver o problema espiritual, porque Jesus, em momento algum, só deu visão física, mas deu também naquela oportunidade a visão espiritual de poder ver e saber quem Ele é. E então Jesus foi e disse: vê, a tua fé te salvou. Privilégio daquele cego, poder naquela hora ver a primeira pessoa, a pessoa mais importante de que essa história fala, de que passou por essa terra, a pessoa mais importante que este mundo já teve e que tem, que é Jesus Cristo. E que esse mesmo Jesus, que ao dar a visão física, pôde dar a ele a visão espiritual.
O outro senhor estava no alto. Estava no alto, porque era de pequena estatura. E ele então resolveu subir a uma árvore para ficar no alto, porque Jesus também havia de passar por ali. Diferente do cego, Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, ficar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu. E Zaqueu desceu, foi logo falando para Jesus: Jesus, olha, eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho muito dinheiro. Enquanto um era muito pobre, o outro era muito rico. Eu sou cobrador de impostos. E eu, na verdade, Senhor, muitas e muitas vezes defraudei, roubei a muitas e muitas pessoas. Mas se eu fiz isso, e eu tenho certeza que fiz, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu quero fazer com que essas pessoas sejam agora indenizadas por aquilo que eu cometi, pelos atos errados os quais cometi contra elas, e eu quero restituir 4 vezes mais, Senhor, porque eu não podia fazer isso. E Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa, e eu vou também, Zaqueu, restituir a sua vida, não 4 vezes mais, mas uma vez para sempre. Porque também, Zaqueu, você será chamado filho de Deus. E a salvação, Zaqueu, veio a esta casa esta noite. E a salvação, Zaqueu, também pertence a você. E agora, Zaqueu, você também será chamado filho de Deus. Os 2 homens buscavam a Jesus. E Jesus operou o milagre na vida de ambos. Jesus queria mostrar para a multidão, mostrar para aqueles que o seguiam, que ele não veio só para os pobres, e também não veio só para os ricos, que ele não veio só para os brancos, para os pretos, para os amarelos, para os europeus, para os brasileiros, para os gentios, para os judeus, mas ele veio para todo o povo. E o homem pobre, como também o homem rico, ambos procuraram a Jesus, porque sabiam que só ele mesmo poderia dar algo o qual eles estavam a procurar. Ninguém de nós que está aqui nesta noite, que um dia foi salvo, procurou salvação através de outros seres, outros deuses, a não ser a Jesus Cristo. A Record está passando uma novela. Essas 2 semanas eu estou até vendo. A partir de amanhã eu já não vou ver mais. Vou trabalhar à noite e eu não posso ver mais. Que fala sobre a vida de Moisés. E Faraó colocou estátuas em todo o Egito, para mostrar que ele mesmo teria que chegar a ele mesmo e dizer que ele mesmo era Deus. Confusão danada na época. Como pode acontecer isso? Como pode? Jesus nunca fez estátua dele em lugar nenhum para dizer que ele era Jesus. Em momento algum nós iremos encontrar isso no Novo Testamento, de que Jesus fez estátua lá na Judéia, em Caná, em Belém, em Jerusalém,
para mostrar que ele era Jesus. Mas ele mostrava que ele era Jesus através dos milagres dos quais nós lemos e vemos no Novo Testamento, e que os 4 primeiros livros da Bíblia registram, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, dizendo dos milagres os quais foram realizados na vida de muitas e muita gente. E ele pôde demonstrar de que ele era Jesus sem fazer uma imagem dele, como hoje acontece ainda, pessoas que fazem imagem, retratos de Jesus, para mostrar quem é Jesus. Nós nesta noite, irmãos, podemos dizer quem é Jesus sem mostrar o seu retrato. Nós podemos dizer quem é Jesus sem trazer aqui uma cruz com ele pendurado. Nós podemos dizer quem é Jesus sem fazer com que as pessoas possam ver ele para crer nele. Conversava essa semana com um rapaz que trabalha embarcado na plataforma da Petrobras, meu amigo, e ele me falava que um senhor muito grande lá dentro da Petrobras falou, tem lá como em todas as repartições públicas hoje, tem os lugares que são chamados fumódromo, preparados para as pessoas fumarem. Isso é lei hoje no país. E um dos seus colegas fumantes foi lá, e esse rapaz da Petrobras também era fumante, estava lá fumando, e esse rapaz estava perto dele, e ele é ateu. Esse cara que trabalha na Petrobras é ateu. E ele falou assim para o rapaz: olha, Deus não existe, Deus não é nada. E se ele existe, pula aqui dessa plataforma agora, lá dentro do mar, para ver o que vai acontecer com você. Esse rapaz é excluído da igreja, esse amigo meu. Sabe o que ele disse? Estava uma rede de alta tensão, que lá na plataforma tem. Ele virou para aquele moço e falou assim: ali está uma rede de alta tensão, você está vendo a energia passar ali? Ele falou assim: não. Então põe a mão ali. Ele falou assim: não, se eu pôr a mão eu vou morrer. Mas como você vai morrer? Você não está vendo a energia? Ela não vai te matar. E ele falou assim: não, vai me matar sim. Rapaz, mas Deus não existe não. E ele insistiu: não existe, vocês são os bobos que vivem por aí falando de Deus, falando de Jesus. Manda Jesus descer aqui, rapaz, pular e te tirar se você cair lá dentro do mar. Ele falou assim: pois eu provo para você que Deus existe. E ele perguntou para aquele senhor: você é casado? Ele disse: sou. Você tem filhos? Tem 2. 2 filhos? Que bom, tem 2 filhos. E os seus 2 filhos? Você ama os seus filhos? E ele disse: claro, eu amo meus filhos. Como que você ama se você não vê o amor? E ele calou diante da voz daquele rapaz. Alguém vê amor? Alguém vê sentimento? Alguém vê a morte? Você vê a morte? Você vê alguma coisa? Você não vê nada. Você sente, porque são coisas do sentimento. É bem verdade que na época do ministério de Jesus, voltando ao texto lido, Jesus andava fisicamente, ele vivia com a multidão, e era necessário que ele fizesse isso, porque o ministério dele, de 33 anos, os quais viveram aqui, 3 anos foram de ministério, de puro trabalho, de salvação de almas, de resolução de problemas, de diversos problemas os quais aconteceram, e que ele resolveu todos. Mas a função de Jesus específica aqui neste mundo não era nem de curar,
não era nem de fazer com que pessoas pudessem restituir alguém que houvesse roubado. A função de Jesus não era nem de fazer com que as pessoas pudessem segui-lo, porque ele resolvia, matava a fome. Não era isso que ele veio fazer. Jesus não veio aqui neste mundo, nem tampouco para dizer que era um jovem bonito, alto. Jesus não veio aqui neste mundo para dizer para as pessoas que a partir daquele momento os seus problemas estariam sido resolvidos. Muito embora o povo esperasse um rei que viesse governar a Israel e que viesse ser vencedor de todas as guerras, o povo esperava um Jesus que viesse transformar as pessoas fracas em fortes, para vencê-las todas, para derrotar todas. As pessoas esperavam um Jesus que pudesse salvar alguém que se tivesse pular de um alto monte e se segurar para que elas não morressem. As pessoas esperavam um Jesus que pudesse dar totalmente às pessoas uma vida sem poder trabalhar, quem sabe comer, beber, dormir, passear, viajar e não fazer nada. Talvez seja esta a indagação de muitas e muitas pessoas ainda nos dias de hoje. Jesus não veio a este mundo com a função de ser médico. Não. Jesus não veio a este mundo para ser professor. Mas o versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E a função única do Filho de Deus era salvar a humanidade, era trazer ao homem algo que ninguém poderia dar, era trazer ao homem algo que pudesse resolver de uma vez por todas todos os seus problemas espirituais, com o seu problema, com o meu problema. E hoje nós, evangélicos, nós, segundo a Igreja Batista de Morro do Coco, nós que estamos aqui, ainda estamos na mesma função de fazer com que Jesus seja conhecido, mas como o Salvador do mundo, como aquele que pode transformar vidas, como aquele que pode dar a nós o entendimento de que só Ele é o Salvador do mundo. Amém. Irmãos, e eu me sinto feliz e emocionado de poder ser contagiado por este amor, de poder um dia ter essa salvação que Jesus me deu. Nós estamos vivendo a época dos homens tentarem denegrir a nossa imagem, juventude desta igreja. Eu ia falar especificamente a vocês nessa noite. Mas quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Vocês são fortes. E a fortaleza de cada jovem, pastor, que está aqui nesta noite, fará com que Morro do Coco seja ganho para Jesus. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A minha vontade é fazer com que Morro do Coco todo seja conhecido por Jesus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos pregar cada dia mais. Apesar de ter muitas e muitas igrejas com as portas abertas pregando Jesus como Salvador, ainda há uma necessidade muito grande de salvação a muita gente. Quando eu estava vindo para cá, passei ali em Praça de uma pessoa e vi uma porta aberta, a igreja, com som de gente cantando, e eu falei assim: mais uma igreja, que bom. E eu passei aqui em Morro do Coco, ali no centro, naquelas ruas que eu conhecia, que eu andava, e que eu banhava laranja lá atrás da igreja católica. Não faz isso não, gente. E eu passei ali subindo, voltei pelas ruas e vi igreja perto uma da outra.
não pode nem acontecer isso. Pela lei do país, uma igreja tem que estar a 100 metros da outra, sabiam disso? Mas ali tem tantas e tantas igrejas. Mas mesmo assim, Morro do Coco ainda precisa mais e mais e mais de Jesus. Mesmo assim, aqui nesse bairro, existem muitas pessoas que precisam mais e mais de Jesus. E o Filho do Homem vem buscar realmente essas pessoas. Esta é a função de Jesus: buscar e salvar aqueles que estão perdidos. E às vezes, Eric, eu vejo e falo para você, a minha família ainda não é toda de Jesus. E é com tristeza que eu falo isso. 9 irmãos que eu tenho, e todos os 9 foram, papai e mamãe falavam de Jesus todos os dias com a gente. E eu, quando era morador ali de Camará, e hoje não mora ninguém mais lá, eu saí de lá e vim até aqui no Morro do Coco de bicicleta, andava 6 quilômetros, 7, para chegar aqui na igreja. Mas meus irmãos, uns deles se desviaram, não ficaram na igreja, uns até bebem. Meu irmão mais velho falou que se ele, eu estive com ele em Cabo Frio há poucos dias, há poucos meses, e ele me falou que ele não precisa de mais nada, tendo 8 cervejas para ele beber e um ovo frito, ele vive muito bem. E eu falei com ele: precisa sim, você precisa de mais alguma coisa. Pense direitinho, que você precisa de mais alguma coisa. Mais alguma coisa de Jesus. Não adianta você ter o melhor emprego, os melhores dinheiro, os ricos, ser rico como Zaqueu. Não adianta você juntar dinheiro, ouro, dólar, estar envolvido, ter tantas e tantas coisas, carros famosos, carros bonitos e modernos, sem ter Jesus. E o Filho do Homem continua vivendo em Morro do Coco, aqui neste lugar, para buscar, para salvar ainda aqueles que estão perdidos. E a nossa intenção é fazer com que este evangelho seja pregado a todas as pessoas. Fazer com que este evangelho possa transformar a vida de muitas e muitas pessoas que estão necessitadas de Jesus. Que vontade me dá de sair pelos caminhos e valados e falar de Cristo às pessoas. Às vezes somos impedidos por alguém, mas às vezes alguém nos oferece a oportunidade também de falar de Jesus. Às vezes existe um ciúme doentio entre os homens, e Jesus tem retardado a sua volta por isso. Às vezes, nós mesmos nos incomodamos com os afazeres desta vida e deixamos de anunciar Jesus a tantas e tantas pessoas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Nesta noite, eu estou me dirigindo, creio que todas as pessoas que daqui são crentes, são salvos por Jesus. E os que são salvos podem dizer amém nessa noite. Amém. Jesus já te salvou, Jesus já te buscou. Mas provavelmente, lembre-se de alguém que ainda não foi buscado por Jesus, para que ele se torne também essa pessoa de Jesus. Nos últimos dias, nós temos vivido por muitos e muitos problemas. Problema de ordens espirituais, problema de ordens físicas, emocionais, problemas de governos que estão atravessando entre o povo de Deus e estão atrapalhando.
Mas uma coisa é certa: Jesus está voltando para levar aqueles que estavam perdidos. Jesus está voltando para levar você e eu, irmãos, para que lá no céu nós estejamos juntos e possamos viver na eternidade. E a gente lá pode encontrar aqueles que já partiram. Eu quero encontrar aqueles que um dia eu vim aqui e preguei e que me ouviu. Eu quero encontrar lá no céu. E eu quero conversar com eles. Eu quero matar a saudade deles. Eu quero chegar lá no céu, eu quero encontrar meu pai, a minha mãe, que já foram para lá, para a glória. Mas eu quero também encontrar muitos que ainda que moram e que ainda não puderam entregar o seu coração para o Senhor, entregar a sua vida para o Senhor, para que o Senhor possa salvá-las de uma vez por todas, e também dizer: este também é filho de Abraão, porque este também aceitou Jesus, porque este também me aceitou como Senhor, porque este também pode me dar algo que é o seu coração. E Jesus só pede uma coisa a nós: filho meu, dai-me o teu coração. Ele quer o coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Ele quer salvar a todas as pessoas. Meus queridos irmãos, meus amigos, nós que somos salvos de Jesus, saiamos daqui esta noite com a incumbência de fazer com que Jesus seja conhecido e seja o Salvador de todo o povo desta terra, deste lugar. Jesus seja o Salvador, não só eu. Não vou ser egoísta, querer Jesus só para mim, não. Mas vou falar com o meu colega da escola. Amanhã, quando formos trabalhar, vamos tentar falar de Jesus às pessoas. Eu trabalho numa escola grande, e tem tantas pessoas ali que não têm Jesus. E às vezes a gente não fala de Jesus às pessoas. Eu trabalho com porção de professores crentes, membro lá da minha igreja, da primeira igreja, mas às vezes a gente não fala de Jesus com as pessoas. E elas são sedentas. E eu sei que aqui não é diferente. Eu trabalho até com um professor que trabalha aqui em Morro do Coco. Quem conhece o Rodrigo aqui? Rodrigo trabalha aqui na escola municipal, professor de geografia, história. Eu trabalho com ele. E lá na escola onde a gente trabalha tem mais de 10 professores evangélicos. Mais de 10. Mas às vezes a gente não fala do amor de Jesus com as pessoas. E eu, essa semana eu estava pensando, e estou querendo fazer algo, eu acho que vou pôr em prática. A minha irmã ligou para mim de Campos dizendo que a gente precisa sair e evangelizar as pessoas. Não importa. A gente às vezes quer pregar dentro das 4 paredes da igreja, porque tem microfone, porque fala alto, e porque as pessoas vão ouvir. Às vezes a gente quer trazer a música bonita para dentro da igreja. Conheço um rapaz ali de Campos, dos Goitacás, que passou a ser membro de uma igreja, e chegou lá, o pastor não deixou ele fazer nada naquela igreja. E ele pegou um violão e começou a fazer o ministério dele, pregando lá no Shopping Estrada. E todos os dias que ele vai lá, almas rendem aos pés de Jesus. Ele pega o seu violão, toca, canta, depois ele fala do amor de Jesus. E as pessoas conhecem Jesus através do seu testemunho. Irmãos, as 4 paredes são importantes para não chover aqui dentro, para não fazer sol aqui dentro. Os ares condicionados, os ventiladores são bons para nos trazer comunidades e estarmos aqui. Irmãos, os bancos que nós sentamos são confortos para nós sentarmos
para nós estarmos a ouvir as pessoas, os sons que são colocados nas igrejas, as baterias, as percussões, os teclados são bons, porque eles nos ajudarão nos cultos das igrejas. Mas, irmão, a nossa voz é mais importante do que tudo. Veja bem que eu falei sobre o vídeo do rapaz que não tinha perna, não tem braços, mas pode falar de Jesus e ganhar 5 milhões de almas. Quantas almas você ganhou para Jesus? Você jovem, que é bonito, que é bonita, você jovem, que tem uma simpatia que Deus te deu, você que tem uma voz importante, que canta, que fala, leve a mensagem de Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Eu sei que você sabe que tem muita gente perdida aqui no mundo, e elas precisam ser achadas. Elas precisam ser achadas. Eu sei que lá em Travessão de Barra tem muitas pessoas perdidas, e elas precisam ser achadas. E como eu disse que eu ia fazer, dar um monte de doido, eu acho que eu vou fazer mesmo isso. Eu vou sair, eu vou procurar os bairros mais pobres, eu vou procurar as pessoas que estão precisando de Jesus, e eu vou falar de Jesus. Porque é muito fácil usarmos som, subirmos em palanques, falarmos de política, falarmos nos WhatsApp da vida, nos Facebook. É muito fácil entrarmos na internet, comunicarmos, usarmos os nossos celulares mais modernos que tem hoje. Mas cara a cara, face a face, dizer: você precisa de Jesus, é uma incumbência nossa. Nós precisamos fazer isso. E esta igreja, repito, se fortalecerá, se encherá, quando eu e você nos incumbirmos de dizer às pessoas que o Filho do Homem veio buscar, veio salvar, porque eles também estão perdidos. Essa noite, irmãos, é uma noite muito importante na história dessa igreja. Quem sabe você nem vai me ouvir falar mais aqui. Eu não sei. Deus sabe quanto tempo a gente ainda vai viver. Eu disse, eu já vim aqui, já falei para a gente que já não está aqui mais. É verdade. Quantas e quantas pessoas ainda precisaram ouvir da minha boca, da minha voz, que Jesus precisa nos salvar? Quantas e quantas pessoas precisam saber de você? Você é salvo. Não seja egoísta. Não tenha salvação só para você. Fale com os outros também. Quando Zaqueu subiu na árvore, ele subiu para ver quem era Jesus. E ele desceu. E Zaqueu, a partir dali, foi um evangelizador. Quando o cego estava à beira da estrada, que quando Jesus pergunta a ele o que você quer, eu quero ver. E o texto diz que ele saiu fazendo o quê? Glorificando a Deus. Quando recebe-se a salvação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é glorificar a Deus. E a segunda coisa é dizer para as pessoas que o que eu tenho é bom, para que elas também tenham a mesma coisa. Irmãos, nós estamos encerrando a mensagem desta noite. Eu espero que eu e você tomemos decisões sérias na nossa vida, capazes, essas decisões, de transformar vidas, de fazer com que vidas perdidas sejam achadas ainda esta semana, e que no próximo final de semana, quando essa igreja estará completando 18 anos, você e eu possamos ver mais gente dentro dessa igreja, lotada, mas de pessoas crentes, redimidas e salvas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, que nos salva e que nos dá a vitória eterna de podermos morar na mansão celeste e vivermos eternamente com Jesus, aquela herança que Cristo nos deu e que é minha, é sua e é de todos quantos quiserem.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Se ainda existe alguém perdido, vamos levar a mensagem de salvação. Amém, irmãos? Amém. Que Deus possa abençoar você e você. E que ao sair daqui, ao sairmos daqui, podemos sair pensando de pelo menos ganhar uma alma esta semana para fortalecer a igreja de Jesus. Amém? Amém.